Olá, 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 olá todo mundo, espero que sejam todos bem. Para quem não me conhece, eu sou Cintia Mazzoni, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, mestre em distúrbios do desenvolvimento. E a minha intenção com o canal, Trocando em Miúdos, é poder falar de forma simples e descomplicada sobre os transtornos do desenvolvimento. Falar daquilo que é estudado na universidade para trazer para a população que muitas vezes não tem acesso a esses estudos, porque não conhece, porque não entende essa linguagem, trazer essas informações, dar acesso à população, tá? Então essa é a minha intenção. Já começamos falando sobre o transtorno do espectro autista, que segundo o DSM-5, que é o Manual Estatístico de Diagnóstico de Transtornos Mentais, número 5, que é a última edição, ele diz que o TEA, né, o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento porque acontece no âmbito do neurológico, e ele é um transtorno que tem níveis de gravidade diferentes, por isso ele é um espectro. Ele é um espectro porque ele abarca muitas variações, né? E aí, ele diz que existem 3 níveis. O nível 1, que é o mais leve, o nível 2, que é o mais moderado, e o nível 3, que é o mais grave. Sendo que esses níveis, eles são medidos de acordo com a autonomia dessa criança ou desse sujeito. Então, quanto mais leve, mais independente, mais autônomo. Então, se essa criança sabe fazer o leite, sabe trocar de roupa sozinha, sabe tomar banho sozinha, se ela tem autonomia, né? Se ela é independente na vida diária dela, ela é mais leve. Quanto mais ela tem dificuldade nessa autonomia, nessa independência, mais severa ela é. O DSM ele também diz que existem 2 grandes blocos de sintomas, né, de déficits. Então, ele diz que existe o déficit na comunicação social e existe o déficit no comportamento restrito e repetitivo. Mas o que é comportamento, que é comunicação social? Né? Comunicação social é tudo aquilo que a gente troca, é o social, né? Tudo aquilo que está aqui no meio. O autista, ele tem muita dificuldade na troca porque ele tem um comportamento mais restrito e o interesse mais restrito, ele não consegue compreender essa troca. Então ele está sempre introvertido, ele está sempre nele mesmo, tá? Por mais que ele seja leve, ele tem uma dificuldade de compreender o outro. Ele tem uma dificuldade de compreender a intenção e os desejos do outro, tá? Bom, vamos começar aqui pelo nível 1. Só lembrando que eu vou dividir os vídeos também nos níveis de gravidade para a gente não se prolongar tanto. Então, vamos começar pelo nível 1, dizendo que esse nível 1 é o mais leve. E ele, por ser mais leve, ele exige menor apoio no seu dia a dia, tá? Ele tem um déficit na comunicação social que causa prejuízo na interação, né? Que causa prejuízo na interação com as outras pessoas, que causa prejuízo na aprendizagem, que causa alguns prejuízos na vida em geral. Ele tem dificuldade para iniciar as relações sociais. Então, se você pedir para ele, um autista adolescente, se você pedir para ele ir falar com uma menina, não vai, né? Muito difícil ele ir falar com uma menina, porque ele não sabe iniciar uma conversa, né? Quando menor, ele tem dificuldade de ir convidar um amiguinho para brincar com ele. Isso para a gente dizer da comunicação social.
É importante a gente dizer também que muitas vezes a linguagem não está presente, por mais que ele seja leve, tá? Outra coisa que é muito importante a gente dizer aqui, ele apresenta muitas vezes interesses reduzidos por coisas ou por assuntos, né? E esses interesses reduzidos vão se alastrar para a comunicação, para o comportamento, né? Então, o autista, como concreto que ele vai sempre se comportar mais ou menos do mesmo jeito, né? Por isso que a gente diz que ele tem interesse e comportamento restrito, porque você vai brincar, você vai perceber ele brincando, você vai perceber ele fazendo sempre as mesmas coisas, sempre igualzinho, né? Ele apresenta uma inflexibilidade nesse comportamento dele, né? Então, se por exemplo você diz que hoje a gente não vai comer macarrão no almoço, isso dá uma desestruturada nele, né? Ou se você coloca, ele sempre senta no mesmo lugar do lado do mesmo amiguinho. Se esse amiguinho falta, ele trava, ele não sabe o que fazer, né? Isso é uma inflexibilidade do comportamento dele. E isso vai muitas vezes alterar ou dificultar o funcionamento global dele, certo? Ele tem dificuldade também de trocar de atividades. Você vai sempre, como eu disse, né, que ele sempre vai brincar do mesmo jeito, né, com a mesma coisa. Por conta dessa dificuldade de troca, né, ele, quando precisa trocar, ele não sabe o que fazer. E isso desestrutura ele, né? Quando a gente percebe essa criança brincando do mesmo jeito, fazendo do mesmo jeito, isso muitas vezes pode ser uma estereotipia, né? Comportamentos restritos e repetitivos. Isso também é estereotipia. E essa estereotipia, muitas vezes, ela serve para regular as emoções, né? É uma forma de ele se manifestar. Outro dia eu estava vendo um vídeo de uma mãe dizendo: meu filho, quando ele está alegre, ele abre os braços e gira. E isso é uma forma de ele se manifestar feliz. Então, a gente precisa também entender as estereotipias como uma forma de manifestação e regulação das emoções. Porém, essas estereotipias, esses comportamentos, eles causam, ou eles podem causar problemas para organizar e planejar o dia a dia, né? Eles têm dificuldade de se autorregular, né? Eles precisam dessa ajuda externa muitas vezes. Por isso, eles têm dificuldade na própria organização e no próprio planejamento do dia, né? Isso gera dificuldade na independência deles. Por isso, é necessário que tenha um apoio externo. Por isso é necessário que eles façam tantas terapias, né? Eles precisam... Uma dificuldade também que é apresentada, mas está dita aqui no DSM, é a dificuldade na coordenação motora. Isso faz com que eles tenham uma hipotonia, uma fragilidade muscular. Por isso eles precisam de terapia ocupacional, fisioterapia, muitas vezes ecoterapia, que é terapia para cavalo, precisam de psicoterapia, né? Eles precisam de várias atividades para ajudá-los a se regular, a se compreender e a melhorar a interação social deles. Esse é o mais leve, tá? Então já falamos aqui do DSM, e que ele diz que essas crianças leves, porque elas têm menor necessidade de apoio, elas têm dificuldade na comunicação social, que causa prejuízo no seu dia a dia, e interesses e comportamentos repetitivos e restritos, que causam também dificuldade na organização global do seu dia, tá?
Para a semana que vem, falaremos sobre o nível 2, o nível moderado. Como é que eles se comportam, como é que eu posso identificar, tá? Então, acho que era isso. Espero vocês na semana que vem. Qualquer dúvida, me acessem pelo canal. Um abraço!